Olha, a manchete principal do UOL agora é sobre combustíveis. Veja que o Ministério propôs, o governo federal propôs elevar a mistura de etanol na gasolina a 30% depois de aval em testes. Lei autoriza percentual de até 20%, né? E vai ser ampliado até 35% desde que haja viabilidade técnica. Diante disso, o Fábio Pupo informa que o Ministério de Minas e Energia vai propor a elevação da mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27% para 30%. Isso porque testes bem-sucedidos com o novo combustível, enfim, apontaram essa viabilidade. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, formado por 17 ministros do governo. O anúncio foi feito por ele, que aparece nessa foto, o ministro Alexandre Silveira. Hoje, né, ele disse que o E30, como está sendo chamado o novo combustível, vai dispensar a compra de gasolina do exterior. Disse o ministro, com o E30, nos tornaremos, em definitivo, independentes da importação de gasolina. Este é um ganho incalculável para a soberania nacional. Aspas do ministro Alexandre Silveira. Raquel. Olha, Diego, eu preciso tentar entender melhor isso daí. Eu confesso que essa notícia saiu agora É. e eu vou precisar apurar, porque a gente precisa entender a que preço que está o etanol, se isso de alguma forma, esse aumento da mistura do etanol na gasolina, porque assim, o que está acontecendo hoje? Hoje a Petrobras está subsidiando a gasolina no Brasil. E a gasolina importada, ela está entrando mais cara, certo? Então, quanto mais gasolina importada, mais aumenta o preço, mais aumenta o preço da gasolina no posto. E isso vai pesando na inflação, que hoje é um problemão para o governo. O que eu acho que pode estar por trás dessa medida, e aí estou falando, batendo o olho nela aqui, é uma tentativa do governo de baixar o preço do combustível, se o etanol estiver mais barato. Eu sei que o biodiesel, por exemplo, hoje está aumentando o preço do combustível, mas aqui é realmente um palpite de coisas que eu tinha ouvido tempos atrás de produtores de etanol. Eu vou precisar entender melhor, porque eu conversei há um tempo atrás com um grande produtor de etanol que me disse isso, que se você aumentasse a mistura de etanol na gasolina, você poderia ter uma queda de preço. Mas eu vou conferir e volto com você. Deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. Vamos ver, Vou porque falar acabou aqui de com uma sair. fonte. Acabou de sair essa notícia, viu, Sakamoto, sobre a proposta para aumentar o nível, né, a porcentagem de etanol de 27% para 30%. Aqui a reportagem fala sobre isso, né, e a possibilidade, portanto, lembrando que o dólar, né, a gente deu agora há pouco, chegou à menor cotação já desde novembro, né, foi cotado a R$ 5,68. Então, você tem dois movimentos, na verdade, com relação ao acréscimo de biocombustíveis nas misturas de gasolina e de diesel, né? Você tem, o Brasil vai avançando na mistura de biodiesel ao longo do tempo e tem uma discussão a respeito, não é necessariamente um avanço, uma discussão a respeito de quanto comporta tanto o parque de motores instalado no país, né, considerando veículos flex, considerando uma série de coisas, quanto que comporta gasolina. Também tem veículos que não são flex, são apenas de gasolina, aí tem questões de partida, de motor a frio, tudo isso mais. E aí tem toda uma discussão com relação ao aumento de biodiesel na mistura do diesel, é uma coisa que está meio travado, o governo estava meio travando, porque, grosso modo, mais de 80% da matriz de produção de biodiesel no Brasil é soja. Aliás, uma curiosidade, uma parte significativa da produção de biodiesel no Brasil é de gordura animal, né? É uma informação péssima para quem é vegetariano e anda de ônibus, na verdade. Agora, do outro lado, com relação à gasolina, né, sempre discute o aumento. E aí os produtores de etanol, o setor sucroalcooleiro, ele sempre pressiona para o aumento, na verdade, dessa mistura, porque significa uma demanda maior pelo combustível, por etanol, né? E aí o governo anuncia não apenas dizendo com relação à questão dos preços, né? Porque, claro, o ministro Alexandre Silveira falou que isso vai limar a dependência, né, de importação de gasolina, tudo isso mais. Existe uma questão ambiental, né? É claro que quem se preocupa com o meio ambiente, com emissão de CO2 na atmosfera, efeito estufa, aquecimento global,
mudanças climáticas, tragédia, apocalipse e tudo isso mais, está preocupado também. E claro que o ideal seria a redução de veículos a combustão de uma maneira geral, mas já é um alento a redução da queima de gasolina, né? A questão que se coloca, e pelo que eu tinha visto, tinha colegas até que acho que tinham perguntado para o ministro sobre isso, é ok. Tá, mas e a balança entre alimentação e combustíveis, que é uma questão que quem analisa biocombustíveis, né, há muitos anos sabe que é uma questão, porque quando você sobe o preço da soja, por questões de demanda internacional, afinal de contas a soja alimenta a proteína animal no mundo inteiro, como é que fica o biodiesel? Cresce o preço, etc e tal. E no caso do etanol? Você tem etanol de cana, que é o básico do Brasil, tem uma parte de celulose, etc., milho, entre outros, mas o grosso é cana. Mas e quando você tiver demanda por açúcar ou demanda por milho, faz como? O Alexandre Silveira disse que a prioridade do governo vai ser sempre a alimentação. Né? A prioridade do governo Lula vai ser sempre a alimentação, até porque você tem o Lula pressionado nos preços. E aí, né? Aí eu vou falar uma. É claro, nesta safra, neste ano, teremos safra recorde, inclusive de milho, que pode contribuir para a questão do etanol, né? E da cana-de-açúcar também, com bons números, né? No Sudeste e no Nordeste e no Centro-Oeste. Mas e depois? Fica como, né? Ou seja, é uma mudança para o curto prazo, olhando para uma safra, olhando para a situação climática hoje, olhando para os preços hoje, é uma situação de curto prazo, é uma situação de curto prazo, por quê? Porque no curto prazo a popularidade do governo Lula precisa melhorar. Então, a ação, ela vai nisso, são ações do governo para tentar reduzir os preços, o Diego. Tem outra nesse sentido, Sakamoto? Olha, Diego, Diga, Raquel, vai lá, posso? você antes, claro. Então, estou conversando com fontes aqui, me responderam duas fontes, uma do setor de açúcar e álcool e outra do Ministério de Minas e Energia. A fonte do setor de açúcar e álcool me diz exatamente isso, que o etanol é historicamente mais barato que a gasolina. Então, quando você aumenta o percentual de etanol no combustível, você está reduzindo o preço desse combustível. Além disso, você reduz a necessidade de importação. E hoje a Petrobras está subsidiando a gasolina produzida no Brasil, mas ela não produz tudo. Então você tem uma quantidade de gasolina importada. Então você reduzindo essa necessidade de gasolina importada, você também vai reduzir o preço dos combustíveis. Então tá aqui uma alta fonte do Ministério de Minas e Energia me confirmando, sim, a ideia do governo é ter um impacto no IPCA, no índice de inflação. Então, essa é uma medida do governo tentando reduzir a carestia que está atrapalhando a popularidade do presidente. Então, quando ele aumenta a mistura de etanol na gasolina, é uma medida para tentar baixar o preço da gasolina, e a gasolina, como ela tem um peso muito grande no indicador de inflação, você reduz o IPCA. E aí você tem uma série de impactos na economia, né? O Banco Central não precisa subir tanto os juros. Então, essa medida deve ser entendida neste contexto. É mais um esforço do governo para tentar baixar a inflação.